Lucas. É uma honra muito grande estar aqui com vocês. Como a pastora Érica falou, ela é minha amiga, uma das minhas bestes, para a glória de Deus. E eu louvo a Deus por essa tão importante oportunidade. Louvo a Deus porque eu estou aqui com minha família, com meu marido, com minha mãe, meus filhos, a minha irmã e amiga em Cristo, Edilene, e tantas outras que eu olho daqui e vejo quanto eu amo vocês, quanto eu admiro vocês, quanto eu amo essa casa, eu amo essa igreja. E eu me sinto muito honrada, porque hoje à noite nós já perfumamos o altar de Deus com as nossas adorações, nós já enchemos o trono dele, ele já se agradou de nós nessa noite, e eu creio que ele tem uma porção para derramar sobre nós nessa noite, amém? A ele toda a glória. Como disse a Érica, eu nunca digo não. Outro dia eu vi a nossa pastora falando na nossa igreja, ela disse assim, a porta que Deus abre, ele te dá condições de você passar. Então se ele abrir uma porta, faça. E tudo aquilo que ele colocar à sua mão, faça com gratidão. Então eu estou aqui com muita gratidão ao Senhor por essa oportunidade. Na quarta de milagres é uma alegria, porque falar de milagres é algo que Deus tem me dado a experiência de viver. Então eu sou fruto de milagres e eu louvo a Deus porque Ele me dá experiências de milagres. E nessa noite, o texto que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês é um texto muito explorado, muito pregado, mas eu quero que vocês acalmem o coração de vocês e não gerem tanta expectativa. Nós estamos aqui para se debruçar sobre a palavra juntos, bendizer o nome do Senhor juntos, tá bom? Então vai ser com muito amor que eu quero compartilhar com vocês essa palavra que se encontra no Evangelho que escreveu o médico Lucas, no capítulo 5, e está no verso 1 ao verso 11. Esse é um texto sinótico que ele está nos três evangelhos, tanto de Mateus, de Marcos e aqui o que nós vamos ler em Lucas. Bem, se todos encontrar, se encontra em Lucas capítulo 5, do verso 1 ao verso 11. Amém, queridos? É uma alegria nós estarmos com a oportunidade de ler esse texto e vocês vão entender por quê. Amém? Verso 1 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estavam com ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e afastando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, que rompia-se as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que estavam, por causa da pesca de peixes que haviam sido feita. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Esse texto lido, ele poderia ser retratado, analisado, observado por vários ângulos. Mas nessa noite, eu quero que nós
que nós temos de entendimento, senso comum mesmo, o que é um milagre. Quando você olha para algo e você diz que isso foi um milagre, ou você diz isso não é um milagre, isso aqui é algo natural, pode acontecer em qualquer lugar. Bem, nessa noite, eu quero que a gente pense, pelo poder da palavra de Deus, que o Senhor faz milagres em lugares e momentos comuns, como numa quarta-feira como hoje. Quarta-feira é o meio da semana. A gente já teve a segunda, já teve a terça e ainda vai ter a quinta, sexta e final de semana. Então é bem no meio da semana, é um dia muito comum, quarta-feira. Segunda-feira a gente está no resquício do domingo e na sexta-feira a gente já está sextando no sábado, não é assim? Mas quarta-feira é um dia que você acorda cedo, corre batido no trabalho, se arruma quase que no automático, almoça sem nem perceber que cardápio você está comendo. É um dia comum, é um dia como outro qualquer. Não é como na segunda-feira que você começa alguns com uma expectativa, uau, essa semana vai ser poderosa, ou quando você está na sexta-feira, glória a Deus, sexta-feira, amanhã já vai ser sábado. Existem dias que geram uma expectativa na gente, mas a quarta-feira, ela é bem comum. Vocês não concordam? Quarta-feira é só um dia, mais um dia na semana. Então aqueles homens pescadores, com certeza amanheceram muito cedo, porque a rotina de um pescador, ela começa ainda antes do sol nascer, e foram pescar. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira e eles não trouxeram nada. E o que me deixa assim assustada e até eu fico pensando, a vida deles estava correndo naturalmente, cotidianamente, como todos os dias que um pescador vive. Porém, paralelamente, havia Jesus, que estava pregando e já havia uma multidão cercando Jesus. A palavra diz no verso 1 que aquela multidão apertava-se para ouvir Jesus. Ele estava fazendo também algo que lhe era comum, algo que lhe era natural, pregar. Mas em um dado momento daquele dia comum, as vidas de Jesus e daqueles pescadores se cruzam, se tocam de maneira sobrenatural. Quantas vezes nós, pessoas comuns, acordamos assim, no automático, e no meio do dia acontece algo sobrenatural, um grande livramento, um grande derramamento de poder, algo que você tinha como perdido se resolve, como parece que é um passe de mágica, e você não sabe como aquilo aconteceu. Um diagnóstico recebe um negativo. O coração que estava aflito por algo, de repente é apaziguado. O que isso representa para nós? O que a história desses homens nos fala sobre receber um milagre do Senhor em um dia comum, em pessoas comuns, que talvez nem pediram milagre quando saíram às 4 da manhã. Talvez aqueles pescadores nem pensaram que poderiam ter uma pesca ruim, porque talvez era natural ter uma pesca ruim. Quantos pais de família ficam vivendo situações repetidas, porque já estão acostumados. É natural não ter, é natural não poder, é natural não ir. E por vezes nem hora mais, pedindo para que a pesca seja diferente, pedindo para que a situação seja diferente. Então o texto que nós acabamos de ler mostra que um milagre extraordinário pode acontecer sim em um dia comum. Nos mostra também que essa história toca a nossa história de alguma maneira. Que lugar era aquele? Era um lago, próximo ao lago. Quem era aquele público que estava ali? Uma multidão que acompanhava Jesus. Ao lado de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, e nem se dava conta que ao lado havia pescadores lavando as suas redes de uma pesca que não foi bem sucedida. E o que Jesus faz ali naquele dia comum, naquela quarta-feira, como um dia de hoje? O que Jesus faz? A gente vai ver que Jesus torna aquele dia comum em um dia extraordinário.
O Senhor quer fazer isso com todos nós. Ele quer fazer das nossas vidas aparentemente comuns e no comum vidas extraordinárias. Não para que os outros vejam, não para que tenha uma relevância lá fora, mas para que em nós haja a sensação e o sentimento de gratidão por quem nosso Deus é. Por vezes a gente pede coisas para o Senhor para mostrar para os outros. Olha meu carro novo, olha essa roupa nova, olha como eu tenho algo para mostrar. Só que aquilo não gera em nós o que deveria gerar genuinamente: sensação de gratidão. Fazer aquilo, viver aquilo para a glória de Deus. Amém? Então Jesus pode chegar nas nossas vidas e fazer o extraordinário dentro de um dia comum. Então Jesus chega nesse dia comum. Esse relato mostra que a praia, os pescadores já estavam terminando seu dia. Era hora de lavar as redes e voltar para casa. Era hora de continuar a vida, de seguir a vida. Os pescadores nem sabiam que Jesus estava ali. Eles nem perceberam a presença de Jesus. Eles estavam tão entretidos no ato de lavar suas redes, de enrolar os utensílios e objetos e voltar para casa. Até que Jesus chega a Simão e pede que ele afaste o seu barco mais um pouco, e ele usa o barco de Simão. E a gente vai ver no verso 3, Jesus entrando naquele barco e falando com aquela multidão. O que Jesus faz ali é algo que a gente pode chamar, trocando na nossa linguagem bem comum, ele pediu o barco emprestado. Aquele barco não era dele. Ele não conhecia aqueles homens e aqueles homens não o conheciam. Mas ele pediu o barco emprestado. E daquele barco ele ensinou a multidão. Ele aproveitou o momento em que eles estavam chegando. Talvez se eles ainda estivessem no mar, ele não poderia pedir o barco. Ou se o barco estivesse muito cheio, muito ocupado, ele poderia ter pedido outro barco. Mas era exatamente o barco de Simão que ele queria. Era aquele barco específico. O que Jesus precisa é da sua vida especificamente, não de outra pessoa, não em outro lugar, não mais cedo, não mais tarde, mas agora, aqui, nesse momento, nessa quarta-feira. Amém? Aleluia! Então imagine a cena: Jesus chega ali e pede o barco emprestado. Imagine nessa quarta-feira, ainda não terminou a quarta-feira, você volta para sua casa como um dia comum, e quando você chega em casa, alguém bate a sua porta e diz: por favor, me empreste a sala da sua casa, que eu quero ensinar alguém. Ou você ainda está ali e alguém chega e diz: me empreste suas mãos, eu quero usar suas mãos para abençoar alguém. Ou diz: me empreste seu talento, sua inteligência, sua força física, sua coragem, sua juventude, seu vigor, eu quero abençoar alguém. O que o Senhor Jesus pede para aqueles pescadores era aquilo que eles tinham de talento, era aquilo que eles tinham de propriedade, era aquilo que eles sabiam fazer. E ele faz o quê? Abençoa outras pessoas. E aí você diz assim: irmã, mas que milagre nós estamos vendo aqui? Aonde você quer chegar? Porque até o momento os discípulos não viveram um milagre, não viram um milagre, ainda nem eram discípulos. A primeira coisa, antes deles se tornarem discípulos, eles entregaram o que eles tinham emprestado para Jesus, que era o seu barco, o seu talento. Há muitas pessoas que ainda não viram milagre porque só pedem, mas não dão nada para o Senhor. Quantas pessoas pedem milagres, maravilhas, prodígios, coisas maravilhosas, mas não entregam nada para o Senhor? Não tem coragem de se entregar na obra com suas mãos, com seu talento, com seus pés, com as suas finanças, com as suas orações. Muitos de nós querem receber, dar-me a mim, Senhor, porque Tu é meu Pai, porque, Senhor, Tu é o dono de tudo, do ouro e da prata. Eu quero ser abençoado, mas não dar nada em troca para o Senhor.
eu te dou para tu me dar. Mas o Senhor, Ele nos pede algo que só Ele pode retribuir, que só Ele pode fazer. E aí eu fico pensando, aqueles homens entregaram algo tão simples que eles acharam que não era quase nada. A gente já está aqui, já vai para casa, nossas redes já vão ser lavadas, pode ficar aí, pode falar. E aí o que acontece no segundo momento, no segundo ato dessa história? Até ali era só o barco emprestado para Jesus falar. Mas de repente, quando termina a palavra, a gente vê que no verso seguinte, no verso 4, Jesus diz para os discípulos, para os homens pescadores, ainda pescadores de peixes, Ele diz: vá ao mar e lance as redes, volte ao mar alto. Eles já estavam no... Gente, imagine quem conhece o mar, quem sabe como é o ofício de pescador. É preciso ir muito distante para que o barco tenha o lugar certo para pescar. Eles já estavam na borda, eles já estavam saindo, já tinham saído do mar, estavam na praia. Eles precisaram voltar novamente para o mar alto. E quando eles voltam para o mar, eles dizem: a gente veio a noite inteira, a gente não pescou nada, e você quer que a gente volte novamente? Oh, queridos, imagine, você trabalhou, você é vendedor, você ficou o dia inteiro em pé, tentando vender e não vendeu nada. Tem um termo que é descolar, né? Não descolou nada. E aí você pensa: eu vou voltar de novo, vou ficar em pé de novo por mais tantas horas para tentar conseguir. A gente fica assim. Mas há algo que está subentendido nesse texto. Quando Simão diz assim: nós vamos voltar sobre a tua palavra, ou seja, nós ouvimos você pregar, nós entendemos quem é você, e porque não é qualquer pessoa que chegou aqui dizendo volta, vai pescar, nós vamos voltar. Vejam, há ali um entendimento de Simão sobre quem era Jesus. Ele não era qualquer pessoa, não era uma pessoa que estava ali a passeio e dizia: rapaz, vai na pesca de novo. Não, sabe que tem gente que irrita a gente, fala assim: faz de novo, vai novamente. Você fala: eu já fui, eu sei que não vai dar. Mas ele era Jesus. E o que Simão diz? Sobre a tua palavra, debaixo da tua legalidade, debaixo da tua autoridade, debaixo da fé que eu tenho em você. É você que está dizendo: eu creio em você, e porque você está dizendo, nós vamos novamente. E aí, queridos, é o que acontece. Eu creio que há milagre aqui em vários momentos. Há milagres quando eles cedem o barco, porque eles poderiam estar cansados e dizer: não, você está naquele outro barco ali. Aceitar Jesus é um milagre, é um milagre. Ouvir a voz de Jesus, entender o direcionamento, aceitar a palavra é um milagre, é um grande milagre. Tem muita gente que não ouve a voz, que não entende que o Senhor diz vai para a direita e a pessoa vai para a esquerda, que o Senhor diz fica e a pessoa vai, que o Senhor diz volta e a pessoa segue, porque não entende a voz de Deus. A palavra do Senhor diz que os espirituais entendem os mistérios daquilo que é espiritual. Então naquela hora, quando eles aceitam voltar para o mar, ali já é um milagre. Gente, imagina, 4 horas da manhã, jogando rede pesada, puxando, e de repente você descobre que não vai ter nada, volta, lava as redes, descansa um pouco, ouvindo a palavra, e de repente você ouve um comando: volta novamente. Sabe quando você vai no médico e ele te dá um diagnóstico e você sai de lá desolado, arrasado? Oh Deus, meu Deus! E o Senhor diz: volta novamente. Volta novamente. Você diz: agora eu vou fazer o quê? Tem mais o que fazer. E o Senhor diz: vai mais uma vez. Sabe?
meu último concurso, eu era já concursada no município, no estado, e aí eu fiz o concurso federal. E um dia uma pessoa falou para mim, disse assim: só passa mestres e doutores, você não vai passar, você não vai passar. Eram tantas palavras negativas, ruins e desencorajadoras, que eu fiquei pensando: por que eu vou fazer mais um concurso? Eu já estou estável, só para ser reprovada? Eu não vou. Mas o Senhor falou ao meu coração: vai mais uma vez. E eu falei para o Senhor: meu Deus, é tão doloroso ser avaliado, é tão difícil não saber de todo o conteúdo, eu não tenho experiência, a concorrência é tão mais forte. Meu Deus, por que, Senhor? E o Senhor disse: faz mais uma vez. Então eu fiz mais uma vez. Eu quero dizer para vocês que voltar atrás, repetir lugares que a gente passou e caiu, queda, sabe, um desânimo traz pra gente vergonha. Um trabalhador que não consegue, trabalha, vende, não prospera, tenta e não avança, fica com vergonha, fica constrangido. Mas o Senhor diz: vai mais uma vez. Agora não mais com as suas forças, agora não mais sozinho, agora debaixo da minha palavra. Aleluia. Agora debaixo do meu direcionamento, agora comigo ao seu lado. Agora você não é sozinho, você me conheceu, você ouviu a minha palavra, você ouviu a minha voz, e eu te levo, eu te encorajo mais uma vez. Uau, mais uma vez. O Senhor disse para eles: vai mais uma vez. Quantos de nós aqui vai precisar ir lá mais uma vez? Vai precisar se levantar mais uma vez? Vai precisar voltar mais uma vez? Eu sei que é difícil isso. Talvez vocês não estejam entendendo agora, mas o Senhor diz ao meu coração: vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui para vocês hoje. Vocês vão se lembrar das palavras que eu estou dizendo. Você vai fazer mais uma vez. Amém? Aleluia. Você vai se levantar mais uma vez. E aí o que eles fazem? Naquele momento, eles voltam e eles lançam as redes mais uma vez. E quando eles puxam as redes, meu Deus, a rede vem tão pesada, assustadoramente pesada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver de perto, tocar em peixes grandes. Vocês já viram peixes grandes? Peixes que você está banhando e eles estão ali ao seu lado. Eu tenho muito medo de peixe grande. Eu fico assustada. E eu fico pensando sempre nessa passagem. Peixes enchiam as redes que elas quase rasgavam. Não só as redes, a ponto do barco começar a querer afundar. E o que eles fizeram? Eles chamaram outros pescadores de outro barco e pediram para eles: nos ajudem, que aqui está derramando, nós não estamos conseguindo puxar, é peixe demais. Era tanto peixe, assustadoramente. Meu Deus, muitos peixes, a ponto de chamarem outra embarcação para virem ajudar. E as duas embarcações encheram tanto de peixe que quase afundavam as duas embarcações. Agora vocês imaginam: foram, não pescaram nada, voltam, pegam tanto peixe a ponto do barco a quase afundar. Disse que foi quase a uma pique. Eles iam afundando. Eles ficaram com medo. Você pede algo para Deus: Senhor, eu quero algo, Senhor, eu quero a tua vontade, Senhor, faz um milagre na minha vida. E quando o milagre vem, que é tão grande, que é tão forte, que é tão poderoso, que é tão extraordinário, você fica com medo. Com medo. Eu já tive tanto medo. O Senhor já fez coisas na minha vida tão incríveis que eu tremi e eu me assustei. Eu falei: não posso acreditar, Senhor, não posso acreditar. Eu preciso que alguém compartilhe comigo disso, porque é grande demais. E com aqueles homens, eles precisaram dividir
vai receber um milagre tão grande, tão incrivelmente grande, que você vai ter que dividir com alguém. Você não vai suportar sozinho. Você vai ter que dizer: por favor, traga o seu barco para perto, porque o meu está transbordando. Por favor, compartilha comigo desse milagre que é grande demais. Aleluia! Eu creio tanto nisso. Eu creio que o Senhor tem para fazer sobre nós coisas tão extraordinárias,
chegou para mim na escola bíblica e falou: ai, irmã, fulana que tanto orou, tanto pediu para Deus, ela pediu tanto, os filhos faziam campanha de oração com ela, os filhos faziam culto e ela faleceu. Ela não foi curada. E eu pergunto para vocês, o que é a cura que o Senhor tinha para ela? Que cura o Senhor tinha para aquela mulher? Durante um período de enfermidade física, ela foi restaurada espiritualmente. A família foi restaurada. Os filhos voltaram para Cristo. A família viveu um tempo glorioso na terra. Os filhos amando e respeitando a mãe que já não amava e não respeitava mais. Houve uma cura ali que era muito além da cura física. Contentamento, satisfação, reconciliação, regeneração. De que adianta ter um corpo curado, sarado, se o seu espírito e sua alma está enferma, doente, adoecida. O Senhor quer fazer um milagre, mas Ele precisa abrir os nossos olhos para que a gente entenda qual é o milagre que Ele quer fazer em nós. Coloque-se de pé, vamos nessa hora. Vamos falar com o Mestre Jesus, pedir a Ele que Ele faça um milagre sobre nossas vidas. Mas antes disso, eu quero que você faça uma oração de entrega. Faça essa oração com suas próprias palavras. Ore ao Senhor, entregue a Ele algo nessa noite. Se comprometa com o reino, se comprometa com a obra do Senhor. Faça com que Ele se alegre com você. Não pense em quem está do seu lado, quem vai ver ou quem não vai. Faça uma entrega de algo que para você é precioso e que vai alegrar o coração de Jesus. Amém? Vamos orar, queridos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Jesus, que nós ouvimos a Tua palavra, que nós nos lembramos